Eu lhe convido para lermos a palavra de Deus, o texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 1, em que nos diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabes, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Querido irmão e amigo, o apóstolo Paulo nos traz uma explicação maravilhosa do plano de Deus para a nossa vida. Porque ele vem falando na carta aos Romanos sobre a graça de Deus. E ele testificou dele mesmo, do seu testemunho pessoal, que haviam pecados, e eles, ainda que os pecados fossem abundantes, mas a graça de Deus foi superabundante. Aonde abundou o pecado, na humanidade sem Cristo, a graça em Cristo é maior para cobrir todos os pecados. Então muitas pessoas ainda têm sido aprisionadas por essa ideia, porque o inimigo luta para confundir as pessoas, dizendo: ora, se Cristo deu a graça, se Cristo morreu, então já está tudo certo, já pagou o preço, já está todo mundo salvo. Não é uma ideia simplista e por vezes até tentadora para as pessoas, porque não precisa de nada, não precisa fazer nada, não precisa mudar de vida. Mas o apóstolo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Ora, se aonde havia o pecado, a graça de Deus é maior, cobriu o pecado, aí Paulo diz: então vamos ficar no pecado? Será essa a maneira de viver? Pode ficar no pecado, viver de qualquer maneira? Porque, por vezes, eu até uma vez ouvi alguém dizendo que eu creio que o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. Todo pecado que eu cometi, todo pecado que eu vou cometer. Então a pessoa não tem compromisso nenhum. É uma posição um tanto estranha. Você não concorda comigo? Então Paulo indagou: que diremos, pois, a essa ideia? Permaneceremos no pecado para ter mais graça? Quanto mais pecar, mais graça tem? E ele mesmo responde: de modo nenhum. De modo nenhum. Não é que quanto mais pecado, mais graça tem. De modo nenhum. Ele diz assim: nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Quem é morto para o pecado? O morto para o pecado é aquele que olhou para Cristo e foi até o Calvário, e lá renunciou ao seu eu, renunciou a si mesmo, então morreu com ele na cruz, se entregando a ele. Assim como ele deu a sua vida por mim, eu também fui ao Calvário e entreguei a ele a minha vida, então também morri. E Paulo diz assim: nós que morremos, nós que somos cristãos, nós que já entregamos a vida para Jesus, como vamos viver no pecado? Como viver igual ao mundo? Como viver a vida mundana? Como viver o curso do mundo? Como acompanhar a roda do mundo? Se nós já estamos em Cristo. E ele continua dizendo:
ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O que é ser batizado em Jesus Cristo? A palavra batismo significa sepultamento. Por isso é que a pessoa tem que ir às águas e tem que ser sepultada, afundada nas águas. As águas cobrem todo o seu velho corpo, no símbolo do sepultamento mesmo de Cristo. A palavra batismo significa sepultamento na água. Então a gente vai ao Calvário, morre, e assim como Cristo foi para a sepultura, a gente vai para a água do batismo e ali é sepultado com Cristo. Sepultado com Cristo. Fomos batizados em Jesus Cristo. Será que alguém ainda não entendeu? Paulo pergunta. Foi batizado em Jesus Cristo? Foi batizado sendo sepultado como Cristo? Foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo? Foi com Ele? Ele diz assim, de sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte. A pessoa morreu para si mesma, morreu para o mundo, morreu para o pecado, morreu para os costumes mundanos, morreu para as modas do mundo, morreu. Agora eu vejo a pessoa que diz que aceitou Jesus, mas não pode ver um lançamento novo, quer andar na última moda, quer ter o último modelo de carro, e quer curtir toda a vaidade do mundo, todas as novidades do mundo, tem o mesmo interesse do outro que ainda não recebeu o Evangelho. Será que morreu mesmo com Cristo? Será que morreu e foi sepultado com Cristo? Paulo diz assim, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. O cristão tem que andar em novidade de vida, é vida nova. Todo dia na vida do cristão Deus faz algo novo. O cristão não vive a mesmice de correr atrás daquilo que é fútil e passageiro, mas ele corre uma carreira atrás daquilo que é eterno, duradouro, maravilhoso, louvado seja Deus. Mas ele diz assim, andemos nós também em novidade de vida. O cristão, ele recebe uma vida nova, é uma vida nova. E nós aproveitamos a convidar você para pensar, para refletir, se você está em Cristo, se você morreu para o mundo, se você morreu com Cristo, se você foi sepultado em Jesus Cristo, na morte, se você foi para as águas do batismo no nome de Jesus, como vai a sua vida? Porque ele fala aqui que o cristão vive novidade de vida. E se você não vive essa vida nova, por que esperar mais? O ano velho já acabou, o ano novo iniciou, muitos propósitos foram renovados e muitas vidas, muitos votos foram feitos, e você ainda não fez o seu voto de servir a Deus, a sua profissão de fé, o seu voto de entregar a vida a Jesus. O que você espera? Vai esperar o ano ficar velho? Vai esperar chegar a enfermidade? Vai esperar chegar a velhice? Vai chegar o momento que você não consegue ter discernimento? Ou vai esperar abruptamente a vida ser tomada? E aí então depois, que será? Mas hoje é o dia aceitável, é o momento oportuno, é a hora de parar, de pensar e de ver se você tem essa vida nova. E se você não tem, o Senhor está à sua espera, à sua disposição. Dobra o joelho, entrega a Ele a sua vida, faça com Ele o propósito. Senhor, eu vou seguir as tuas pisadas, me mostra na palavra, abre a palavra e vai olhando as pisadas do Senhor para você caminhar. Venha acompanhar o povo de Deus nesse caminho glorioso que conduz à salvação. E diz aqui a palavra do Senhor, porque se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da morte, também o seremos na da sua ressurreição. Quem morreu com Cristo, ele tem esperança. Já não morre, mas passa da morte para a vida. Passa desse planeta de morte para estar no lugar da vida eterna, no descanso glorioso. Então, para que você receba a ressurreição, a vida eterna, você precisa morrer. É um paradoxo muitas vezes na cabeça do homem. O Senhor Jesus disse assim, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que quer ganhar a sua vida, aproveitar o mundo, aproveitar os prazeres, aproveitar os vícios, aproveitar as coisas, andar o curso do mundo e tal, perde a sua vida, Jesus falou.
Mas eu aproveitei e ganhei minha vida. Vida de quantos anos? Rápido, como um conto ligeiro, como a nuvem que passa, como a erva que cresce, dá uma flor, depois murcha, a flor cai. Assim é a vida humana. Não adianta trocar esta vida passageira pela vida eterna, escolhendo a vida passageira. Adianta sim trocar esta vida passageira pela vida eterna, escolhendo a vida eterna. Escolhendo a vida eterna. E ele diz assim, para que nós sejamos também ressuscitados, nós temos que morrer. Como alguém pode ser ressuscitado se não morrer? Ah, mas eu vou morrer fisicamente. Tá, você pode até ressuscitar fisicamente um dia. Mas para onde vai a sua alma, o seu espírito? Aonde você vai passar ou estar na eternidade? Onde? Se você morreu com Cristo, você ressuscita com Cristo. Se você morreu sem Cristo, você ressuscita sem Cristo. E quem está sem Cristo está sem salvação. É um assunto maravilhoso, mas é um assunto de suma importância, que eu peço a você, não deixe para os outros decidir depois da sua morte, não. Ninguém pode mudar o destino da sua alma depois que você partiu deste mundo. É você quem decide, é você quem escolhe, é você quem aceita a proposta de Deus, é você que renuncia o mundo, é você que morre com Ele no Calvário, é você que desce com Ele para a sepultura e é você que ressuscita com Ele para ter uma vida plena, uma vida nova, uma vida de novidade. Louvado seja Deus. Então ele diz assim, sabendo isto, que o nosso velho homem de desejo, de paixões, de vida destituída da glória de Deus, o velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado, para que aquele corpo que vivia no pecado, tinha os deleites, os desejos do pecado, para que esse corpo seja desfeito. E agora nós tenhamos um corpo onde é templo do Espírito Santo. Tenhamos um corpo para agradar o Senhor. Tenhamos um corpo para vivermos conforme a palavra de Deus mostra a vida cristã. Então o nosso corpo também tem que ser santificado. Alma, corpo e espírito, nos diz as Escrituras. E ele diz assim, para que não sirvamos mais ao pecado. Então se você quer saber se alguém já passou por esse processo, veja se a pessoa serve o mundo, se serve o pecado, se serve o eu, se serve a vaidade, se acompanha o mundo, ou se ela está acompanhando a palavra do Senhor, andando no temor, na santificação. E ele diz, sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que está morto para o pecado, esse está justificado do pecado. Mas aquele que não está morto para o pecado, está vivo para o pecado, cheio de interesse do pecado, esse não está morto para o pecado, então ele está morto para Deus. Mas aquele que está morto para o pecado, esse está vivo para Deus e está justificado do seu pecado. O sangue do Senhor cobre todos os pecados daquele que morre com ele na cruz, vai com ele para a sepultura e ressuscita com ele saindo das águas do batismo. E ele diz assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Você quer viver com Cristo na eternidade? Só há um jeito, morrer com Cristo. Aquele que morre com Cristo poderá viver com Cristo. Aquele que ouviu o Evangelho e acompanhou a igreja, e aquele que foi ritualista, aquele que foi praticante de uma fé, né, que não é a fé genuína da palavra, que segurança vai ter? Não há nenhuma segurança. A segurança está só em Jesus Cristo, que diz aqui, se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. E Paulo, quando escreveu aos Gálatas, ele diz assim, longe de mim, Gálatas 6,14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A não ser me alegrar porque eu morri para o mundo e morri para o pecado, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. O mundo foi crucificado para você. Que interesse tinha a multidão naquele Cristo crucificado? Que interesse você tem no mundo crucificado?
Um cristão que vive uma vida de olhar para o mundo não está crucificado para ele, não. O mundo não está morto para ele. O mundo está vivo, chamando a atenção dele. O colorido do mundo o atrai. O cheiro do pecado o atrai. A fala do pecado o atrai. Então não está morto para o mundo. Não está crucificado. O mundo não está crucificado. Aquele que crucificou o mundo, ele matou o mundo na vida dele. E ele também então diz assim: e eu estou crucificado para o mundo. Aquele que está crucificado para o mundo é aquele que o mundo não tem mais interesse nele. Você ficou fanático, e não dá para conversar, e não sei o quê, e papapá, e esse povo é uma argentinha que tem por aí, é não sei o quê e tal. Bom é aquele que não fala dos meus pecados, aquele que não chama para o arrependimento, aquele que não diz que existe céu e inferno, aquele que não diz que a trombeta vai se tocar. Bom é aquele que fica falando que tem prosperidade e que eu vou ficar rico. É bom para essa vida, mas nós temos que cuidar da vida eterna, porque tudo aqui é passageiro. Porque ele diz assim: em Cristo Jesus, nem a circuncisão, a religião dos judeus, nem a incircuncisão, qualquer religião fora do judaísmo, tem virtude alguma, mas sim o ser nova criatura. Que Deus abençoe você para ser nova criatura, e que todos nós, nessa vida de nova criatura, aproveitando o ano novo, vivamos em novidade de vida. Que Deus abençoe o seu coração.